Bem, queridas e queridos que acompanham aqui o canal do Estação Nerd no YouTube, bem-vindos aqui mais uma vez a esse quadro voltado especificamente para cinema, e hoje a gente vai falar sem spoilers, tá? Avisando logo, do Viúva Negra, que acaba de entrar aí no catálogo do Disney Plus com o Premier Access, né? Ou seja, com esse precinho salgadinho aí, mas que vale a pena se você quiser entrar na discussão aqui. Por enquanto, sem spoilers, tá? Qualquer coisa que eu possa dizer aqui que se aproxime de um spoiler, ou que possa ser, né, um potencial spoiler, enfim, eu aviso antes, tá? Então fique tranquilos com relação a isso. Se você ainda não é inscrito no canal, por acaso, não se esqueça de chegar aqui embaixo, né, do vídeo, se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser notificado quando a gente postar vídeos novos aqui. E claro, curta o vídeo aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas e o canal também. Caso você goste desse vídeo e queira conferir outros conteúdos voltados para cinema, você pode também conferir o meu canal aqui no YouTube, seção restrita, o link eu vou botar aqui embaixo na descrição, assim como a minha conta do Letterboxd, beleza? Bem, se você está vendo esse vídeo, eu vou presumir que você sabe o que acontece com a Viúva Negra no Vingadores Ultimato, né? Isso que você viu Vingadores Ultimato. Se por acaso não viu, me perdoe, mas eu vou ter que falar. Todo mundo sabe que ela morreu, né? Ali num ato de sacrifício, que está entre os momentos mais tristes, eu acho, do universo Marvel. E aqui no Viúva Negra, portanto, a história vai se passar entre o Capitão América Guerra Civil e o Vingadores Guerra Infinita. No prólogo a gente acompanha um pouco da história pregressa da Natasha, quando ela era criança, foi recolhida pela KGB bebê, né, e colocada numa família de espiões nos Estados Unidos, em Ohio. Tá lá ela com a irmã mais nova, que não é irmã de verdade, né, é outra órfã, pega ali pela KGB para viver aquela vida falsa, né, junto com os pais que são interpretados pela Rachel Weisz e pelo David Harbour. Repetindo, não são pais de verdade, são espiões ali que estão a qualquer momento precisando fugir, e é exatamente o que acontece nesse começo, né? O filme começa já com essa fuga deles. Claro que tudo aí vai dar errado em algum momento, a Natasha e a irmã vão ser separadas, a Natasha vai ali ser treinada, né, para ser uma espiã extraordinária que vai lá no futuro se tornar uma vingadora, e juntas, claro, também com a ajuda dos antigos pais delas, né, elas vão tentar descobrir onde fica a tal Sala Vermelha, que é onde se localiza o controle de todas as outras viúvas da história, ou seja, das várias outras mulheres que estão sendo controladas por conta de uma substância específica. Vamos lá, duas coisas chamam a atenção em Viúva Negra pra mim de antemão, inclusive duas coisas que eu não vejo, duas qualidades, tá, pra deixar claro, que eu não vejo no universo Marvel desde o Pantera Negra, talvez. Primeiro, o filme tem uma paleta de cores, né? Ele tem uma vibração visual, uma correção de cor, que é uma coisa que eu reclamo há muitos anos do universo Marvel, né? Que é essa coisa de você ter um conceito visual aparentemente colorido, mas aí você sufoca esse colorido com a pasteurização visual, né? Quer dizer, com uma espécie de véu cinza, ou sei lá o que é, preguiça dos diretores de fotografia na pós-produção de chegar lá e simplesmente corrigir os contrastes para as cores serem mais fortes, né? Vários filmes que supostamente deveriam ser super coloridos na Marvel são na verdade super sem graça. O Viúva Negra, curiosamente, que não é um filme de universo colorido, né? Não é um filme como Guardiões da Galáxia, não é um filme como Thor Ragnarok, não é um filme como qualquer um outro que tem essa proposta visualmente viva, né? Ele, curiosamente, é um filme que tem muito mais vibração visual, ele tem enquadramentos muito criativos, muito interessantes, lá no começo, principalmente, né? Eu acho que ele tem uma coisa quente mesmo, que está tanto na direção de atores, quanto na direção da ação propriamente, e tudo isso, ainda bem, se reflete nessa direção de fotografia. Então isso em si já me ganhou pelo menos uma estrela no filme, por assim dizer. A outra qualidade, muito importante para mim, pelo menos, é que o filme não tem aquele senso de humor engraçadinho, né? Ele não fica querendo o tempo inteiro ser super espertinho, ele não fica dando piscada pra você a cada 10 minutos. Ele tem sim senso de humor, claro, é um filme da Marvel, claro que ele não quer ser pesadão, não quer ser um filme de espionagem, serião e tudo mais, mas ele, digamos assim, tem o senso de humor de um filme do James Bond recente, por exemplo, né? Quer dizer, talvez um pouco mais de leveza, mas ele se leva relativamente a sério no drama e não se perde por conta disso. Ele não fica dramático demais, carregadão e acaba perdendo a noção dos limites dele, né? Muito pelo contrário, ele tem um equilíbrio muito funcional do drama e do senso de humor, porque não dá nem pra dizer comédia, não tem espaço pra muita comédia aqui. Senso de humor sim, comédia não. Aliás, o filme tem até uma sacada que quem viu sabe qual é, com relação a poses, que eu acho que é legal justamente porque não parece uma piadinha calculada, parece um comentário de fora para dentro, né? Que funciona internamente e ao mesmo tempo
sacode um pouquinho os personagens. Eu acho isso muito legal. E ao mesmo tempo ele não consegue deixar de fazer esse, né, de usar o recurso que ele tá tirando sarro. É como se quisesse dizer assim: a gente usa porque a gente pode, porque fica legal. Claro que o que ajuda tudo isso a funcionar é que o elenco tá muito bem amarradinho também. Eu gosto da escalação da Rachel Weisz e do David Harbour. Eu acho que eles são dois atores que conseguem colocar ali a interpretação deles daqueles personagens e ao mesmo tempo se enquadram nessa dinâmica funcional do filme. A Scarlett Johansson e a Florence Pugh, né, que faz o papel da irmã dela, são ótimas juntas. A Florence, aliás, já tem se revelado faz tempo uma grande atriz, né? Não só no Midsommar, mas também no Little Women, que rendeu ela a indicação ao Oscar de coadjuvante, e aqui ela tá perfeita para o que o personagem exige. Eu só não entendo por que o sotaque russo tem que aparecer mais depois de tantos anos se passarem, né? Assim, no começo do filme, por exemplo, eles não têm um sotaque tão carregado, enfim, então fica aí um mistério insondável que eu queria que alguém solucionasse pra mim. Mas de modo geral, acho que faz muito bem para o filme esse lance dele se concentrar na espionagem, nas personagens, né, no lance humano do que está em questão aqui. Eu discordo de algumas pessoas quando dizem que a humanização dos personagens da Marvel é o que faz a Marvel ter o sucesso que ela tem, até porque a humanização é uma humanização bem esquemática, não é uma humanização realista ou desafiadora, longe disso, mas claro que quando os atores são bons, estão bem dirigidos e o texto favorece, a gente vai, mesmo sabendo que aquilo ali é uma dinâmica formulaica, esquemática, a gente vai se envolver com os personagens, a gente vai se importar com os sentimentos deles, e é o que acontece aqui no Viúva Negra. Claro que todo esse mérito tem que ser dado principalmente para a diretora, uma australiana chamada Kate Shortland, que dirigiu outros 3 filmes além desse, dos quais eu só vi um, que é o Lore. É um filme muito bacana sobre uma menina mais velha que tem que, junto com os irmãos mais novos dela, fugir da casa onde elas moram, porque se passa pouco depois da morte do Hitler, eles são alemães. E é um filme que poderia dar muito errado porque faz você torcer para personagens que em outras circunstâncias naturalmente você não torceria, mas ele é muito humano, filmado de maneira muito próxima, é até meio agressiva. Obviamente esse tipo de abordagem do lore, né, não tá aqui no Viúva Negra, pelo menos não numa primeira camada, né? Aqui a gente está falando de um filme de 200 milhões e é curioso você ver uma diretora que vem de filmes tão pequenininhos, né? De filmes de orçamento baixo, trabalhando com um grande orçamento e tendo o mínimo de liberdade, pelo menos na direção de atores, né? O mínimo de liberdade dramática para encenar essa história e colocar alguma assinatura ali. Por conta dessa obsessão da Marvel de fazer filmes que são meio que trailers para os próximos, né? Ou seja, de fazer esse MCU muito organizadinho, é muito difícil um diretor fazer isso, né? É muito difícil um diretor imprimir a personalidade dele por completo. Ele pode até colocar coisas que interessam a ele, que de repente o estúdio olha e diz: ah, isso pode funcionar no próximo, como foi o James Gunn no Guardiões, como foi o Taika Waititi, não pro bem na minha opinião, no Thor Ragnarok, como foi os irmãos Russo, principalmente, né? Foram, no caso, os irmãos Russo, que acabaram virando os grandes diretores aí do MCU por conta dos últimos Vingadores. Mas a Kate Shortland, dentro das limitações dela, no caso dentro das limitações do projeto, ela consegue colocar ali personalidade na direção de atores, no drama e, como eu falei, no senso de humor, que não é aquele humor engraçadinho e irritante. Eu fico só triste que o filme tenha que sucumbir a uma ação tão megalomaníaca no terceiro ato. Eu sei que boa parte dos fãs esperam por isso. Eu, como uma pessoa que estou aqui para analisar o filme como filme e não como adaptação de quadrinho ou não como o que quer que seja, acho que ele poderia sim ter funcionado muito bem como um filme de espionagem mais minimalista ou mais concreto, pelo menos, né, com ação mais direta, que ele faz tão bem na primeira metade. Tem uma sequência, por exemplo, que envolve uma perseguição de carro com um tanque no meio de Budapeste, que é tão bacana de ver, e era mais ou menos daquilo que eu esperava no terceiro ato, e não essa megalomania toda de efeitos visuais que me lembrou, inclusive, o final do Capitão América Soldado Invernal, que é outro filme que tem o mesmo problema. Ele tem toda uma construção relativamente realista, né, até o momento em que a coisa, entre muitas aspas, de novo, descamba de vez para uma coisa mais, para um terreno mais genérico. Isso acontece aqui no Viúva Negra, com a exceção de ser um filme que mantém um lado dramático, firme e não perde, não deixa a peteca cair por conta dessa pseudo-grandiloquência da ação. Dito isso, eu não acho que seja necessariamente mal filmado, que seja ruim de ver, não, mas entra naquela coisa, né, do filme, entra na caixinha, né, entra no padrão e sai um pouco daquela dinâmica tão bacana que estava sendo construída até ali, principalmente durante os 2 primeiros atos.
Gosto do filme, de modo geral, acho que ele funciona como um filme solo, acho que ele pode ser visto por alguém que, digamos assim, não tem tanta familiaridade com o universo de modo geral, o que sempre é uma coisa boa, e eu acho que a Kate Shortland é uma diretora que ainda pode render muita coisa boa, não necessariamente dentro do universo cinematográfico da Marvel, também, caso ela continue, mas em outros filmes em que ela de repente tenha sim muita produção, mas ao mesmo tempo um bocado mais de liberdade criativa para preencher por completo aquilo que a gente pode chamar de autoria. É isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica, gente. Se você de fato curtiu, não se esqueça de chegar aqui embaixo e curtir o vídeo, como eu já falei. Se inscreva no canal e ative o sininho. Comente o que você achou do Viúva Negra, se você curtiu, se você não curtiu. O que é que você espera da Marvel nessa fase 4 que ela está começando agora. E é isso, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.